alguém me perguntasse uma receita com sabor de infância, olha, essa seria uma. Bolo de cenoura. Tem receita com mais sabor de infância que essa? Mas eu dei uma mexidinha na receita. Deixei ela sem açúcar e low carb. Porque, olha, ela é feita com farinha de amêndoa. Ficou incrível. Vamos para os ingredientes? Ah, mas antes disso, não sei a sua, mas a minha receita de bolo de cenoura tem que ter calda de chocolate. E essa calda é feita com base de leite de coco caseiro. Gente, ficou um espetáculo. Fica aí para conferir. Você vai precisar de 5 unidades de cenoura, já cortadas em pedaços menores, 6 ovos. Eu gosto sempre de usar ovo caipira nas minhas receitas, dá um sabor especial. 1 xícara de adoçante culinário, eu gosto de usar o eritritol. Mas dependendo da receita, uso o xilitol também. Outro dia a gente fala mais sobre essa diferença. 1/4 de óleo de coco já líquido, uma pitadinha de sal, aqui rosa, do Himalaia, 1,5 xícaras de farinha de amêndoa, 1 xícara de farinha de linhaça dourada, porque a farinha de linhaça marrom deixa um sabor bem forte, tá? Então a gente usa a dourada para as receitas doces. 6 colheres de sopa de psyllium, que é o que vai dar essa consistência mais firme para o nosso bolo. 2 colheres de sopa de fermento químico, 1 colher de chá de bicarbonato de sódio. E aí eu vou dar um saborzinho a mais com um pouco de cravo em pó, que pode ser também canela se você não tiver o cravo. Então agora vamos para o nosso modo de preparo, mas antes de qualquer coisa, já vamos pré-aquecer nosso forno a 180 graus, porque o modo de preparo é tão rápido que aí o nosso forno já vai aquecendo, porque depois que a gente coloca o fermento, já precisa ir para o forno. Então vou pré-aquecer. Para começar o nosso modo de preparo, a gente vai bater no liquidificador a cenoura, já cortada em pedaços menores, os nossos 6 ovos, vou quebrar aqui um por um, num outro bowl, numa outra travessa, antes de colocar no liquidificador, porque vai que a gente tem um ovo que não esteja bom, a gente vai perder aqui tudo que tá aqui dentro, né? Então, devagarzinho, a gente vai quebrando um a um com paciência, precisa ter, porque a gente nunca sabe se o ovo tá bom ou não sem fazer isso aqui. Junto com os ovos e a cenoura, a gente vai colocar o adoçante, o óleo de coco, já líquido, para facilitar aqui, para que tudo fique homogêneo, e a nossa pitadinha de sal. Então agora a gente vai bater, até ter uma mistura aqui homogênea, um creme. Pronto! A gente tem agora aqui um creme de cenoura que vai ser misturado nesse bowl aqui com os ingredientes secos. Primeiro, vou colocar os ingredientes secos aqui. Então, a nossa farinha de amêndoas. E aí eu vou misturando isso tudo com esse fouet. A gente chama de fouet, um batedor. A farinha de linhaça dourada. Psyllium. Gente, o psyllium é importante nessa receita para dar a consistência, deixar o bolo menos úmido, porque como a gente está trabalhando com a farinha de amêndoa, a amêndoa, né, é uma gordura muito boa, mas deixa o bolo muito úmido. Se você gosta de um bolo bem úmido e bem pesado, pode tirar o psyllium, mas ele dá uma consistência bem bacana pro bolo, faz bastante diferença usar o psyllium, tá? O fermento químico, que vai fazer o nosso bolo crescer, e o bicarbonato de sódio, que a gente coloca aqui uma pitadinha de bicarbonato de sódio, vai dar aquela consistência fofa de bolo, né? Porque como é um bolo pesado, que eu já falei,
o bicarbonato tem essa função de deixar o bolo um pouquinho mais fofo. E agora, acabei de colocar aqui o nosso cravo em pó, que vai dar um saborzinho todo especial, você vai ver. Os bolos de cenoura tem algumas variações. A gente pode colocar cravo em pó, canela em pó, algumas raspas de laranja, fica uma delícia também. Então misturei aqui os nossos ingredientes secos e agora eu vou entrar, tá? Misturadinho aqui. Agora eu vou entrar com esse creme. Agora a gente vai então incorporando esse nosso creme aqui de cenoura, devagarinho, vamos colocando e vamos mexendo. Não precisa de batedeira, tá? Para fazer esse bolo. Agora que a gente já tem uma massa bem homogênea, vamos transferir para uma forma. A minha é de silicone, então eu não preciso untar. Se a sua não for de silicone, é legal untar com um pouco de óleo de coco. E aí, se você achar necessário ainda, dá para enfarinhar ela com a farinha que você tiver em casa. Pode ser uma farinha de arroz, enfim. Só para realmente ela não grudar. Como eu não sei qual a forma que você tem em casa, cada pessoa conhece, né, a sua cozinha, os seus utensílios de cozinha, a temperatura do seu forno. Essa forma de baixo aqui é só para dar um apoio aqui para essa outra forma de cima que é de silicone, senão ela fica muito mole. E vou levar para o forno a 180 graus. Enquanto o nosso bolo tá aqui no forno, a gente vai fazer a calda de chocolate, que, como eu falei, tem base de leite de coco caseiro. Se você quer aprender a fazer um leite de coco caseiro, clica aqui em cima que eu já ensinei vocês a fazer esse leite de coco. Olha, fica incrível, é completamente diferente daquele leite de coco, ó, que a gente compra no mercado, naquele vidrinho. Nunca mais você vai comprar aquele leite de coco. Esse leite de coco aqui, ó, você pode ter ele pronto na geladeira e até no freezer, se você quiser fazer em grande quantidade. Antes da gente ligar a panela, eu vou colocar o leite de coco, o adoçante e o cacau em pó. E eu já vou misturar, porque depois, com a panela ligada, com o fogo, já com o calor, fica mais difícil de incorporar o cacau no leite. Então eu faço isso com o leite ainda frio, que fica mais fácil. Agora que eu já incorporei os nossos ingredientes aqui na panela, eu vou ligar o nosso fogo. Fogo médio, tá? Conforme a nossa calda vai esquentando, eu vou com as costas dessa espátula desmanchando aqui o que sobrou de gruminhos do nosso cacau, até tudo se dissolver e a gente ter uma mistura homogênea. Vocês vão ver que ainda é uma mistura bem líquida e vai ser o psyllium que vai espessar essa nossa calda. Já tirei o nosso bolo do forno, deixei ele esfriar um pouquinho para então desenformar. Agora eu vou soltar um pouquinho aqui no meio, nas laterais, ver se tá tudo ok. Para então a gente virar num prato. Agora a gente vai virar, pode ser aqui mesmo nessa assadeira. Já tô sentindo, gente, o cheirinho desse bolo aqui, ó. Gente, eu sou apaixonada por esse bolo. E ainda mais com calda de chocolate. Fica irresistível. Coloquei a nossa calda um pouquinho na geladeira. Tá aqui também já geladinha. Vou colocar ela aqui em cima.
Tá pronto o nosso bolo de cenoura. Vamos cortar e ver como é que ficou por dentro, então? Tem aqui uma faca de pão, que ela é ótima para cortar bolo, porque aí não desmancha, né? Aquelas facas sem serrinha não são bacanas, não. Não vou falar mais nada, você tem que fazer em casa. Olha, deixei essas cenouras aqui, além de lindas, né, propositalmente, porque essas ramas aqui da cenoura que ninguém usa, todo mundo joga fora ou sequer sabe que existe, né, porque nem pro mercado vai, a gente vai usar, vai fazer um pesto com elas. Fica incrível, você vai ver aqui no canal, aqui nas minhas redes sociais. Então, se você ainda não me segue, se você ainda não é inscrito no canal, faz isso agora, porque ó, tem muita coisa legal para aparecer por aqui. Então, é isso, pessoal. Vou ficar aqui curtindo o meu bolo de cenoura, que fazia tempo que eu não comia. Acho que vou comer aqui uns 2, 3 pedaços. Um beijo, tchau!